Aquela pessoa que você conhece que sempre quer dar a última palavra? Aquela pessoa que sempre tá certa, tá sempre coberta de razão, porque ela sempre sabe de tudo. Ela tem a solução pra todos os seus problemas, porque afinal ela é uma pessoa maravilhosa, ela sabe de tudo, ela tem certeza que aquilo ali é o melhor pra você, sendo que ela não para pra ouvir a sua opinião e ela não sabe as suas vivências sobre aquilo. Eu era esse tipo de pessoa. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu considero muito importante, que as pessoas ainda precisam aprender a melhorar muito. Eu tinha esse problema, eu era uma pessoa que carregava isso dentro de mim o tempo todo, que era a arrogância. Não é fácil falar sobre isso, não é fácil fazer um vídeo falando sobre isso. Tô aqui falando sobre mim, de um problema que eu tinha, um defeito que eu tinha, muito maior do que eu tenho hoje. Talvez eu ainda carregue isso comigo, porque afinal a gente não consegue 100% se livrar de todos os defeitos que a gente tem, mas a gente luta com todas as forças que a gente tem pra se melhorar sempre, porque é por isso que a gente tá aqui, pelo menos é nisso que eu acredito. Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidade, principalmente no Instagram, dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha e vambora pro vídeo. Bom, gente, eu vou contar primeiro um pouco pra vocês de como foi a minha história e por que eu era uma pessoa arrogante, por que eu tinha isso dentro de mim e como que eu consegui melhorar. E a gente vai chegar nisso juntos e vamos pensar como nós podemos melhorar a arrogância dentro de nós e também identificar sinais de se nós estamos sendo arrogantes ou não. Eu sempre fui uma pessoa desde criança com sérias questões de autoestima. Eu sempre fui uma pessoa que precisava da validação do outro, que precisava que o outro falasse que tava bom. Até hoje eu ainda tenho alguns problemas com isso, eu ainda preciso muito ouvir a aprovação do outro. Isso é um defeito que eu tento desconstruir em mim todos os dias, porque eu sei o quanto a gente precisa trabalhar a autoestima é aqui dentro. Não é a validação do outro que faz a gente ter valor ou não. O valor tem que estar aqui e não no externo. Como sempre fui uma pessoa que precisava muito dessa validação do outro, eu ouvia muito o que a minha mãe falava. E a minha mãe falava pra mim o tempo todo o quanto eu era inteligente. Eu aprendi a ler com 4 anos e meio. Eu era uma menina muito interessada em aprender. Eu sempre gostei muito, fui muito curiosa. Gostava muito de saber. Até hoje eu gosto, né, gente? Então minha mãe sempre validou em mim o quanto eu era inteligente, o quanto ela achava que eu era inteligente. Isso ficou muito em mim. Então eu comecei a me achar uma pessoa muito inteligente, porque eu ouvia muito o que a minha mãe falava. A opinião da minha mãe sempre teve um peso enorme sobre mim, então eu comecei a me achar muito inteligente. Por outro lado, outras pessoas da minha família me cobravam muito pra eu não ser como elas. Elas queriam que eu fosse diferente, que eu tivesse uma vida diferente, que eu fizesse diferente. Tanto eu era cobrada, que eu comecei a ser colocada pra baixo. Eu comecei a ser colocada assim: você não sabe tudo que você pensa que você sabe, você precisa saber mais, você não tem que ser como eu, você tem que ser melhor do que isso. E isso era jogado tanto, era um peso tão grande em cima de mim. E eu sempre ouvia isso com aquela coisa assim: nossa, mas você não sabe isso? Como assim você não sabe? Nossa, mas você faz isso? Como é que você não sabe? E isso pra mim foi entrando dentro de mim, foi uma coisa que foi entrando, e eu acabei me tornando uma pessoa que eu cobrava dos outros aquilo que elas não sabiam também. E isso acabou gerando uma arrogância em mim muito grande. Eu achava que tudo que eu sabia era melhor, eu achava que tudo que eu gostava era melhor, eu achava que meus livros eram mais interessantes, que os livros que eu gostava eram mais cultos, que as músicas que eu ouvia eram músicas mais elitizadas. Eu achava que as pessoas que não sabiam escrever eram pessoas preguiçosas. E nossa, gente, eu olho pra trás, eu fico com muita vergonha de mim mesma, eu fico com muita vergonha da pessoa que eu era, e eu dou graças a Deus que eu me transformei na pessoa que eu sou hoje, que eu sou uma pessoa muito mais livre de julgamentos. E eu acho que esse é o ponto principal da arrogância. A pessoa que é arrogante, ela julga demais os outros. Ela tira por ela o que ela quer e o que ela espera que o outro seja. Sabe aquela pessoa que você conhece que sempre quer dar a última palavra? Aquela pessoa que sempre tá certa, tá sempre coberta de razão, porque ela sempre sabe de tudo. Ela tem a solução pra todos os seus problemas, porque afinal ela é uma pessoa maravilhosa, ela sabe de tudo, ela tem certeza que aquilo ali é o melhor pra você, sendo que ela não para pra ouvir a sua opinião e ela não sabe as suas vivências sobre aquilo. Eu era esse tipo de pessoa. Eu era o tipo de pessoa que eu queria ser diferente. Eu fazia de tudo pra ser diferente da massa, porque afinal, né, a gente ouve desde sempre que toda unanimidade é burra. Só que isso acaba sendo um problema, porque se você quer ser diferente demais, não é simplesmente porque você quer mudar o mundo, é porque você quer que o mundo mude com você. Você se sente tão especial que você acha que é você que vai salvar o mundo e vai fazer toda a diferença no mundo. E assim, gente, a gente não faz essa diferença toda. Milhões e milhões de pessoas estão aqui no mundo e elas fazem a diferença na vida delas. Muitas vezes podem
ser pessoas que não fazem grandes coisas, mas elas fazem a diferença na vida de alguém. Existem pessoas super simples e que elas contêm uma sabedoria dentro delas que é muito grande e é muito maior do que uma pessoa que se acha, que é muito maior do que uma pessoa que tá ali só pra julgar o outro. Vou confessar uma coisa pra vocês, que eu super julgava quem lia Harry Potter. Todo mundo que me conhece há mais tempo, meus amigos de mais tempo, eles podem até colocar aqui nos comentários de como eu era uma pessoa que julgava quem lia Harry Potter, porque afinal, eu, Lívia, eu gostava de literatura russa, como eu gosto até hoje. Só que hoje em dia eu me olho, eu falo, por que que você é melhor porque você gosta de literatura russa e o outro não? Eu nunca vi Big Brother até hoje por causa disso. E é algo que eu tento desconstruir em mim, porque afinal eu perdi um bom tempo da minha vida odiando uma coisa, simplesmente porque eu não queria ser igual a todo mundo que via. E hoje eu vejo o que? Eu vejo de Férias com o Ex. É um programa, vamos dizer assim, tão fútil, né, quanto, mas enfim, eu gosto. É um entretenimento. E qual é o problema da gente gostar de entretenimento? Ninguém tem que ser culto 100% do tempo. E isso foi algo, assim, que eu melhorei muito em mim. Vocês não têm ideia do como é libertador tá podendo contar isso aqui pra vocês, abrir meu coração aqui com vocês e falar, eu não sou mais essa pessoa, eu evoluí. Isso é outra coisa nas pessoas arrogantes. As pessoas arrogantes, elas são completamente teimosas e elas são completamente apegadas à opinião delas. Elas não têm vontade de mudar, elas não têm vontade de ouvir o outro lado. Quantas pessoas você conhece que falam, eu odeio o YouTube? Eu odeio o YouTube por isso, por aquilo, colocam milhões de defeitos no YouTube, como se o YouTube fosse o responsável por todos os problemas que existem na internet. Hello, gente! A televisão já teve problema, o cinema teve problema, o rádio teve problema, todas as mídias tiveram problemas, todas as mídias tiveram pessoas ruins como tem até hoje. Então não é a plataforma que é o problema. Todas as plataformas têm problema. E as pessoas que falam mal do YouTuber porque elas não conhecem, simplesmente porque elas não têm vontade de conhecer. Elas estão tão presas na mídia tradicional que elas não querem simplesmente abrir os horizontes dela. Eu não tô nem falando do meu canal, sabe, gente? Quem me acompanha aqui no YouTube sabe quanto eu comento nos canais do Diva Depressão, da Maíra Medeiros, da Alexandra Gurgel, da blogueirinha. Não é só entretenimento que tem aqui no YouTube. Eu aprendo muito aqui no YouTube. Quem não vai nos vídeos do Castanhari pra ver as aulas que ele dá nos vídeos dele? São pessoas que estão aqui trazendo conteúdo inteligente e interessante. E não é porque não é texto escrito, não é porque não é uma plataforma da mídia tradicional que não é interessante. Existem sim milhões de palestras. Eu tenho um amigo que tá aqui dando aula de storytelling no YouTube, porque ele é uma pessoa que ele tem tanto conhecimento que ele precisava abrir mais uma mídia pra ele. Existem N pessoas aqui produzindo milhões de conteúdos aqui no YouTube. Então pessoas que ficam presas nesse mundo, pessoas que ficam, ai, por que não? Porque youtuber é isso e aquilo. São pessoas que estão presas no passado. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, não, câmera digital não presta, você compra uma analógica que é muito melhor. Há pouco tempo eu conversei com ele e ele falou assim, hoje em dia eu só uso iPhone, eu só tiro foto com iPhone. Quer dizer, as pessoas precisam mudar. Quando a gente é muito arrogante a ponto de falar que não vai mudar de opinião e que aquela opinião e pronto, é um problema, porque a sociedade só muda quando a gente se permite mudar de opinião, quando a gente se permite ouvir o outro lado e entender por que aquilo tá acontecendo, por que a sociedade está se transformando, por que a gente chegou até ali. Eu não sei se vocês conhecem a Alegoria da Caverna de Platão. A Alegoria da Caverna vem de um livro de Platão. Peraí, a Alegoria da Caverna, qual livro mesmo? A Alegoria da Caverna de Platão tá no livro A República e olha, eu super recomendo esse livro. Eu já li esse livro, foi um dos livros que eu li e que abriu o meu mundo. É um livro maravilhoso, mas eu vou falar sobre a Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é o seguinte, imagina que existe uma caverna e existem pessoas acorrentadas dentro da caverna no escuro. Existe uma fogueira que ilumina ali dentro, então fica aquela penumbra. E existe o mundo exterior da caverna e o que as pessoas que estão lá dentro conseguem ver são as sombras por causa do mundo exterior projetadas na parede da caverna feita pela fogueira. E aquilo que elas veem na parede é o que elas acreditam que seja o mundo exterior. E algumas pessoas conseguem se libertar e saem da caverna e vão ver o mundo real. Elas veem, ficam maravilhadas e voltam para explicar para aquelas pessoas o que é o mundo real, para dizer que aquilo que elas veem projetados na parede não é o mundo real. Só que as pessoas não querem ouvir, elas simplesmente abominam aquele discurso, elas falam que não e elas querem continuar acreditando naquilo. Ou seja, gente, pessoas arrogantes nada mais são do que pessoas muito teimosas, orgulhosas e vaidosas para admitirem que elas estão erradas. E hoje em dia a gente tem muito isso. A gente vê demais arrogância e pessoas que são completamente ensimesmadas, ou seja, pessoas que acreditam que elas são boas demais. A gente vê um mundo cheio de ego, que as pessoas querem parecer
parecer demais e muitas vezes elas não são nada daquilo que elas parecem ser. Elas simplesmente têm um discurso pronto e elas não querem mudar, elas não querem olhar pelo outro lado. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, e dizia também, só sei que nada sei. São duas frases muito importantes pra gente entender que a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente acha que a gente sabe, vem alguma coisa, vem alguém e quebra tudo aquilo que a gente acreditava e muda. E muda porque o mundo tá mudando, isso daqui não é parado. O mundo não é estático, isso aqui tem constante movimento. O movimento não é só sexy, o movimento também tá acontecendo no planeta, o movimento tá acontecendo no mundo, nas pessoas, na sociedade. E a gente precisa demais melhorar isso e olhar pra dentro da gente. O conhece-te a ti mesmo é muito importante por isso. Se você não conhecer a você mesmo, você não vai entender o porquê que você não tá querendo mudar de opinião. Voltando ao início do meu vídeo, eu vejo quanto eu era arrogante justamente pelo que eu passei lá na minha infância. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo olhar pra isso e falar, eu superei a minha arrogância. E você pode superar também. Se você tiver esse problema ou outro problema qualquer, você pode olhar pra dentro de si mesmo e pensar o que eu tô fazendo de errado e o que eu posso melhorar, qual a contribuição que eu posso fazer pra esse mundo. Eu acho que a gente sempre tem que melhorar e olhar pra dentro da gente. Por isso que a maioria das pessoas deveria fazer terapia. Terapia ajuda muito a gente se entender, entender as nossas dificuldades com o outro, entender o porquê que a gente tá agindo de determinada forma. Eu fiz terapia por muitos anos, infelizmente eu não faço porque agora não tenho tempo, não tenho dinheiro, o Tom tá sempre viajando e eu não dirijo, enfim, uma série de questões, mas eu gostaria de voltar a fazer sim. Eu torço muito pra eu voltar a fazer terapia de uma forma ou de outra. Pensem sobre isso. Se vocês acham que vocês podem melhorar, se vocês acham que vocês têm uma arrogância, uma coisa que tá lá, e vocês são muito cabeça dura sobre um assunto, por que você tá sendo cabeça dura? Por que você não quer mudar isso? E por que você é tão apegado àquela opinião que você não considera? O que te faz tão melhor do que o outro que você não quer ouvir o que o outro tem a dizer? Bom, gente, é isso. É uma reflexão. Espero que vocês reflitam sobre esse vídeo. Espero que esse vídeo abra a mente de vocês, porque na verdade a ideia é a gente estar sempre refletindo. Eu gosto muito de fazer a gente pensar aqui nesse canal. Tanto que a playlist aqui que eu coloco esse tipo de vídeo é Vamos Pensar. É pra gente pensar junto, é pra gente debater junto, é pra gente se ajudar, porque é isso que a gente faz nesse mundo. A sociedade só evolui assim. E olha, gente, eu tô quase chegando aos 5.000 inscritos. Vamos compartilhar esses vídeos, vamos passar esses vídeos pro grupo do WhatsApp, pra família, pros amigos, porque olha, eu preciso fazer esse canal crescer. Vamos chegar aos 5.000 logo, por favor, vamos ver se no final desse ano eu chego pelo menos aos 10.000 inscritos. Será que eu consigo? Me ajudem, gente. Então é isso, um beijo e até a próxima. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. Hoje eu quero falar um assunto sobre... Não. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, com sérias questões de autoestima. Ali, eu aprendi com... A pessoa arrogante, ela é extremamente... Qual é a palavra que usa pra isso? Julgadora?